a lâmpada queima, você tem que limpar, você tem que manter tudo funcionando. Você não pode. Os funcionários você tem que pagar, manda embora todo mundo, você vai ter que manter aquilo ali. E os dois seguraram a onda tirando dinheiro de outras fontes de receita para bancar o estádio. O Vasco é aquele cara que vai no churrasco, leva uma caixa de cerveja barata e quer beber só da boa. O blogueirinho flamenguista só esqueceu de mencionar que a casa que estão fazendo o churrasco foi construída com dinheiro público. O país de gente safada. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, num bate-papo muito rápido aqui com vocês. Eu vou trazer 2 cortes de vídeos. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Falar da minha parceira, a UXBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Me cobraram mais um bilhete. Tá aí, fiz uma fezinha hoje, tá aqui ó, América e Nova Iguaçu. O América ganhou o primeiro jogo jogando fora, o Nova Iguaçu vai ter que se expor em casa. O América costuma fazer gols ou tomar gols, então mais de um gol nessa partida. Sport Curitiba, coloca que o Sport vai fazer um gol no jogo, né? O primeiro jogo foi 3-3, o Sport é outro time que tá fazendo bastante gols. E o Manchester City e Arsenal, clássico na Inglaterra, mais de um gol na partida, uma odd de 1,72, muito boa para quem gosta de ganhar uma graninha. Agora você vai me ajudar, né? O link tá aqui, ó. Primeiro comentário, clica, vai abrir uma janelinha, faz seu cadastro, coloca o código promocional do Cerrado e aí você confirma o cadastro. E aí você já me ajudou, o primeiro depósito ou Pix, se você quiser fazer a fezinha, eles dobram em bônus para você usar na UXBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, como eu falei, vou trazer 2 cortes. Ontem eu falei sobre o Mauro César, que tinha feito piadinhas, né, comparações esdrúxulas a respeito do Vasco da Gama. Vou trazer porque me pediram para ver o que foi isso que ele falou, né? E logo em sequência, a seguir, vou trazer um jornalista sério, que é o Eugênio Leal, lá da ESPN, falando do assunto de uma maneira mais séria, de uma maneira mais profissional, né? E com relação ao Mauro César, é o que ele falou, o negócio de que o Vasco é o carinha que vai pro churrasco e leva a cerveja ruim, quer tomar cerveja boa. Falou um monte de asneira dizendo que hoje o futebol mudou, é moderno e não comporta mais vários times jogando em um estádio, que o gramado não suporta. O que não pode é você ser seletivo. O que não pode é você pegar um estádio que custou R$1 bilhão para o povo pagar e entregar na mão de um clube que foi beneficiado a vida toda, né? O que não pode é isso. E aí ele fala que o Flamengo e o Fluminense tiveram custo com troca de lâmpada e faxina no Maracanã, né? E não fala dos milhões que eles faturaram com um estádio público usando ele de forma privada, né? Aí se o gramado não comporta, é um problema que tem que ser resolvido entre os clubes. O Maracanã é público e todos os times têm direito de jogar no Maracanã. Não existe isso de se apropriar do bem público. A gente vê aí se apropriar do bem público. Estão querendo roubar a história do Vasco com relação ao combate ao racismo né, que fez com que os negros pudessem jogar futebol. Que é um professor que fez um livro aí dizendo que foi o Flamengo. Inclusive a OAB já se posicionou pedindo explicações dessa editora e do escritor, né? E a editora diz que vai revisar o conteúdo, enfim, tentam roubar a nossa história, tentam roubar um estádio público, são ajudados pela FEG. Você viu a negociação escusa que estava rolando aí, né, nos balcões de negócios, onde estavam oferecendo muito mais dinheiro para eles do que para os outros clubes, como se eles jogassem um campeonato sozinho. A CBF, a Rede Globo, estão querendo mandar na liga. Dinheiro do Banco de Brasília, ajudado pelo governador Mulambo, dinheiro do BNDES, dinheiro da Petrobras, ajudinha da Federação, ajudinha do VAR, ajudinha da CBF. O sistema é foda, é tanta arrogância, é tanta prepotência que todos os outros clubes, todas as outras torcidas estão tomando ódio, e eu sei como é que isso acaba, viu? Eu sei muito bem como é que isso aí acaba. Então vou deixar aí o blogueiro flamenguista
né, falando ou fazendo piadinhas a respeito do Vasco e tratando um assunto muito sério de uma maneira clubista, né? Então tá aí o Mauro César e depois você vê o Eugênio Leal. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Aí o Fluminense e o Flamengo juntos assumiram o estádio, o que significa o quê? Assumir todas as despesas do estádio, não é só o gramado. O do gramado, pagar seguro, os funcionários, luz, segurança, toda a manutenção, tudo isso os dois que estão assumindo. Aí veio a pandemia, o Maracanã não recebia público, não gerava receita. Quem tinha que bancar aquilo lá era o Estado, não, o Fluminense e o Flamengo. Se não fosse Fluminense e Flamengo, durante aqueles 2 anos quase, 1 ano e tanto sem jogo, com público, o contribuinte teria que ficar bancando aquilo ou o Maracanã ia ficar em ruínas. Porque você ia ter o campo de jogo, os vestiários preservados, as partidas acontecendo e tudo apodrecendo lá dentro. Porque se não colocasse dinheiro para fazer a manutenção, mas não estava usando, mas a lâmpada queima, você tem que limpar, você tem que manter tudo funcionando. Você não pode. Os funcionários você tem que pagar, manda embora todo mundo, você vai ter que manter aquilo ali. E os dois seguraram a onda tirando dinheiro de outras fontes de receita para bancar o estádio. E o Vasco, em momento algum, quis jogar durante a pandemia no estádio do Maracanã. Claro, não tinha público. Aí agora, quando tem o potencial, depois de uma volta, após 3 anos, encontrando o Maracanã contra o Palmeiras, que é o campeão brasileiro, né, um time importante no momento importante da sua história. Há uma amizade das torcidas organizadas que se espalha pelas torcidas no geral. Então é um jogo tranquilo, não tem briga, não tem confusão. É um jogo bom para ir, porque o cara sabe que vai ser um clima pacífico. Agora eu quero o Maracanã. Mas não queria o Maracanã lá atrás. Por que o Vasco não foi atrás do Fluminense? Deixa eu dividir com você esse prejuízo aí. Eu quero jogar também aí uma vez ou outra e eu ajudo vocês a pagar, porque o Maracanã é de todos nós, né? O Maracanã é do Rio de Janeiro, o Vasco é o Rio de Janeiro. Não, o Vasco ficou em São Januário. Então é muito conveniente. Esse aspecto de ser hoje uma empresa, não que Flamengo e Fluminense sejam entidades sem fins lucrativos, a gente deve falar, que bonitinho, não é isso. Mas é claro que o fato de agora ser uma empresa, isso muda também. Porque quais são as intenções? Não sei. Aí o dirigente da 777 fala, eu tenho um plano para o estádio. Ontem eu liguei para uma pessoa que trabalha numa empresa que cuida de gramado de futebol, perguntei, vem cá, que plano pode ser? Ele falou, cara, só se for gramado sintético, porque não tem plano. É a humanidade, a tecnologia, a natureza. A grama precisa de um descanso. Ela não aguenta ali os jogadores 2, 3 jogos seguidos. Mas antigamente Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco jogava lá também, o América jogava. A preliminar, a gente era outro futebol. Mas era outro futebol, o gramado não havia. Os gramados passados eram ruins. Essa é a grande diferença. Hoje a gente cobra um gramado belo. A gente falou que o mundo mudou em uma série de questões comportamentais, não há tolerância com certos absurdos que antes eram aceitos. Um deles, uma proporção muito mais importante, óbvio, é o gramado. O gramado era ruim. A gente lembra. Por que surgiu aquela história? Goleiro é posição tão difícil que onde ele joga nem nasce grama. Nasce grama sim, mas antigamente não nascia porque o cara ficava em pé ali e aquilo não era tratado. Não, ele tinha que jogar de joelheira porque... Exato, para não se ralar todo, porque aquele pedaço da pequena área, ele ficava ali, o cara estava pisando ali o tempo todo, a grama ia embora. E ninguém cuidava daquilo ali. Hoje não, hoje se cuida. Então mudou e muito. Você pega até vamos pegar a Premier League, que é a excelência do futebol entre campeonatos nacionais, veja lá a comissão dos gramados da Premier League e pega qualquer imagem do YouTube do futebol dos anos 70, 80, antes da Premier League. Os gramados da Inglaterra eram lamaçais e jogava-se bola ali. E mudou tudo. Então hoje a grama ela precisa de um descanso e mesmo na Copa do Mundo você não tem no estádio de Copa do Mundo jogo toda hora. Por quê? Do evento da FIFA de fato, não tem grama artificial. E o Fluminense também tem o direito de querer jogar na grama natural, que aliás na Premier League não é aceito gramado artificial, né? Tem argumentos. Mas eu acho que não dá para esquecer que durante um bom tempo o Vasco, sendo SAF ou não, nunca quis o Maracanã. Ele só quer o Maracanã na hora boa. A melhor definição que eu vi sobre isso foi de um amigo tricolor, torcedor do Fluminense, o Lauro Aires. Ele escreveu o seguinte na rede social. O Vasco, eu não vou falar as marcas evidentemente, o Vasco é aquele cara que vai no churrasco, leva uma caixa de cerveja barata e quer beber só da boa, que os outros levaram. Tem muito isso. Sabe? Não é isso? Todo mundo, tem que levar aquela cerveja X. Tá? O cara, beleza, marca tal. Todo mundo leva aquela melhor, né? Mais caro. Levava malte 90. Que não tem mais. O cara levava malte 90, que o pessoal chamava de malte nojenta. Exato. Aí leva malte 90. E, na hora mistura ali, né? E bebe também da boa. No final, vai ficar só dele, todo mundo já tá meio mamado mesmo, vai tomar aquela porcaria. Parecendo no churrasco do Edão. Perguntou pra mim, eu falei assim, cara, uma pergunta é tão boa que eu vou fazer pro Eugênio. Quem tá certo, Eugênio, na disputa? Essa é a pergunta mais difícil, né, de responder, né? Quem tá certo, quem tá errado. Vamos lá. Em primeiro lugar, o Maracanã é público. Sim. Começa por aí. Ele pertence ao governo do Estado, consequentemente ao povo do Estado do Rio de Janeiro, né, que paga os seus impostos. E sempre foi assim. E o Maracanã sempre recebeu, historicamente, os 4 grandes times do Rio de Janeiro enquanto mandantes. Sim. Mesmo o Vasco já tendo São Januário. Mesmo o Vasco tendo São Januário anterior ao Maracanã. E até então não existia Newton Santos. Não, tô colocando isso lá. Maracanã é de 50, né? Isso. 1950. Né? O Fluminense tem o estádio dele até hoje, lá em Laranjeiras, né? Um estádio muito pequeno, mas por muito tempo recebeu jogos do Fluminense. O Botafogo às vezes jogava em Niterói, né? O Botafogo jogou muitas vezes em Niterói, mas antes disso, voltando mais no tempo, no estádio mesmo ali, na General Severiano, em Botafogo, claro. Sim, assim como o Flamengo mandou jogos do Campeonato Brasileiro na Gávea. Na Gávea e tal. Mas desses aí, o Vasco é quem tem o estádio há mais tempo. E aí é uma história maior, depois a gente pode contar. Mas o fato é que todos jogavam no Maracanã. Até que veio primeiro o Botafogo,
conseguiu a cessão do Newton Santos, que também é um estádio público, esse é da Prefeitura do Rio de Janeiro, que está cedido ao Botafogo. Também é público, mas tem um contrato de cessão ao Botafogo. Não pertence ao clube. Amanhã, quando terminar esse contrato de cessão, algum outro clube pode ter o interesse em participar da gestão. No caso do Maracanã, o que aconteceu? A partir da Copa do Mundo, quando houve a última grande reforma do Maracanã, o governo do estado desistiu de ser o administrador. Passou, na época, para uma empresa, que era a Maracanã S.A., que era comandada pela Odebrecht, empresa que fez a reforma no Maracanã. Tem toda uma conjuntura política para explicar isso. Fato é que essa empresa, essa concessionária, disse que não conseguiu fazer o dinheiro que ela imaginava com o Maracanã, porque havia uma série de outras questões da reforma do estádio. Acabaria lá o estádio Célio de Barros, que é o estádio de atletismo, acabaria piscina, construiriam shoppings, e nada disso aconteceu. O próprio museu ali próximo. O Museu do Índio ali perto e tal. Isso não aconteceu, então, segundo eles, não ficou viável financeiramente. E o Maracanã voltou ao governo do estado, que não quer administrar. Que entende que se ele administrar, vai ser deficitário. Vai ser um prejuízo para o estado. E aí pretende repassar isso aos clubes. O ideal, na minha opinião, é que os 4 clubes participassem da gestão. Mas essa gestão foi entregue a Flamengo e Fluminense. Um contrato de cessão que já terminou e vem sendo prorrogado a cada 6 meses. Quando essa nova direção do Vasco entrou com a SAF, demonstrou interesse em participar da gestão do Maracanã. Só que essa nova licitação não acontece. A atual cessão a Flamengo e Fluminense, ela vai sendo prorrogada. Mais 6 meses, mais 6 até meses. que é normal que há 3 ou 4 anos o Vasco não tivesse interesse. Claro. A gente não tem condição nesse momento de entrar nessa disputa. E o Vasco passou a ver como negócio. Agora as coisas mudaram aqui. Peraí, eu quero participar pelo menos da discussão de quem vai administrar. E essa é a grande briga política. Enquanto isso, a gestão continua com o Flamengo e Fluminense, que não querem que o Vasco jogue lá, segundo eles, porque atrapalha o gramado. Realmente o gramado é muito utilizado, o gramado não está em grandes condições. Mas a questão é até quando eles vão ter essa sessão e se é justo que eles tenham a sessão exclusiva do Maracanã, se outros clubes não podem participar da gestão. Essa é uma questão que precisa ser resolvida. Porque o Vasco tem direito de pleitear participar da gestão do Maracanã. E aí cabe a um poder moderador, que é o governo, e aí eu acho que falta força política ao governo do Estado para se estabelecer. Porque, às vezes, ele cede, porque tem interesses políticos com A, com B, com C, para um lado ou para o outro. Isso pode variar de acordo com o vento. A política a gente sabe como é. Mas o poder moderador, que no caso é o dono do estádio, que é o governo, deveria estabelecer, olha, temos o Maracanã, vai funcionar dessa forma, dentro desse modelo, vocês aí se decidam. Porque o gramado, sim, está sendo prejudicado. Sim. Por exemplo, o que o Vasco pleiteia não é jogar todas as suas partidas no Maracanã, é jogar algumas partidas direito, né? que tenham um potencial financeiro maior. Então, o jogo com o Palmeiras. Esse jogo é um jogo domingo à tarde, grande. 4 da tarde. Cara, vai encher o Maracanã. 50 mil ali. Até porque o custo de abertura do Maracanã não é baixo. Você tem um custo fixo que, se é para 10 ou para 50 mil, o custo fixo está lá. Então, há jogos mais interessantes para o Vasco que ele mande em São Januário, que tem uma expectativa de público menor. Mas essa é uma questão que, assim, acaba superando, como tudo que envolve futebol, supera a lógica, vai mais pro lado emotivo. Nacional. E aí cada um começa a buscar, apontar o dedo pro outro, porque é a história do seu time, porque é a história do meu, porque não sei o quê. Que eu acho que não é a questão. A questão é ser correto. Não, é assim um bem público. Quem vai ou não, né? O Flamengo e o Fluminense hoje pagam as contas, ao que parece, mais o Flamengo do que o Fluminense, de fato, não sei como é que funciona essa divisão, mas dentro de um contrato que precisa ser revisto, porque já acabou. E está sendo prorrogado. E falta decisão política ao governo para resolver essa pendenga. Mas acho que tem um